Nas atividades da semana 3, que é na página 20, a gente vai dar continuidade à dízima periódica. Então, na atividade 1, estou pedindo para preencher nessa tabela aqui os números que estão nas linhas, sendo o numerador da fração, e os números que estão na coluna, sendo o denominador. Então, foi montado aqui um exemplo, ó, o menos 5, ele está na linha, ele vai ser o numerador. O 9 está na coluna, vai ser o denominador. Depois, vocês vão dividir o de cima pelo de baixo, encontrando assim, ou um número natural, ou um número inteiro, que é um número positivo e negativo, onde não tem a parte decimal, ou uma dízima periódica, como é o caso aqui. E não se esquecendo que se o número for negativo, a resposta permanecerá negativa. Atividade 2. Na atividade 2, está perguntando na letra A, organize as frações obtidas em ordem numérica. Então, todas as frações que vocês encontraram aqui na tabela, vocês vão colocá-las em ordem numérica. Como que vocês vão fazer isso? Observando o resultado que deu em cada divisão. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu encontrei, que eu quero que vocês falem, escrevam essas 3 frações aqui em ordem crescente. Então, para eu saber a ordem, eu vou ter que primeiro dividir o de cima pelo de baixo. Então, dividindo 5 por 3, eu encontrei 1,666, onde o algarismo 6 vai se repetir infinitamente no quociente. Então, eu tenho uma dízima periódica. Depois, peguei o 7 e dividi por 11. Como o 7 não dá para dividir por 11, eu peguei, coloquei um 0 no quociente e acrescentei um 0. E aí dividi, encontrei também uma outra dízima, 0,6363, onde o 63 vai se repetir infinitamente. E depois peguei o 4 e dividi por 9, encontrando também uma dízima, 0,44, onde o algarismo 4 vai se repetir infinitamente. Aí, para colocar na ordem crescente, agora eu vou olhando aqui, ó, quem é menor? 1, 0 ou 0? O 0 é menor do que 1, então eu vou observar esses dois aqui agora. Como a parte inteira está igual, ou seja, todos os dois estão começando com 0, eu vou para a parte do décimo. Quem é maior, o 6 ou o 4? O 6. Então, esse número aqui é o menor. Então, eu coloquei em ordem. 0,44. Aí, como é o 4 que está se repetindo, a gente vai colocar um tracinho em cima. Como eu falei na aula passada, esse tracinho se chama período, significa o número que vai se repetir infinitamente na conta. No caso aqui, é o algarismo 4. Depois, eu descobri que esse daqui também é o próximo número menor, que é o 0,63. Como é o 63 que está repetindo, fui lá e coloquei o tracinho do período em cima. E por último, ficou o número maior, que deu 1,66. Também coloquei o período em cima do 6, porque é ele que vai se repetir infinitamente. Só que na hora de colocar em ordem crescente, eu não posso colocar os resultados que deram na continha. Esses resultados é só para eu avaliar quem é menor. Mas depois eu vou lá e observo. Qual conta que deu 0,4? O 4 nonos. Então, o 4 nonos vem primeiro. Ele é o menor número. Depois o 0,63 é de qual conta? Do 7 onzeavos. Então, é 7 sobre 11. Depois o último, 5 terços. Foi o resultado que deu 1,66. Então, eu divido para saber a ordem dos números decimais. Depois eu vou lá olhando nas continhas e transformo esses decimais novamente em fração. Então, é assim que a gente coloca uma fração em ordem crescente, dividindo de cima pelo de baixo. Depois comparando a parte inteira e a parte decimal, quando a parte inteira for igual. Quando a parte inteira for diferente, só de olhar esses dois aqui, ó, 1 e 0, o 0 é menor. Mas quando eu olho esses dois, todos os dois começaram com 0. Então, eu tenho que olhar o próximo número, que é a casa do décimo. E coloquei um lembrete aqui também.
Não se esqueçam que todo número negativo é menor que o número positivo. Não podem esquecer disso. Então, continuando lá na página 21, na letra A está perguntando: organize as frações obtidas em ordem numérica. Então, é isso que vocês vão fazer. Depois, pelo resultado da divisão, quais números são naturais? Um número é natural quando ele é um número positivo e não tem a parte decimal, ou seja, ele não tem vírgula. Letra C. Pelo resultado da divisão, quais são os números inteiros? Números inteiros são todos os números positivos e negativos, mas ele não pode ter a parte decimal, ou seja, não pode ter números depois da vírgula. Pelo resultado da divisão, quais são os números racionais? Racionais são todos os números naturais, inteiros e toda a dízima periódica, ou seja, aquela dízima que um mesmo número se repete infinitamente. E quais são irracionais? Irracionais é quando a dízima não é periódica, ou seja, a conta não tem fim, mas nenhum número se repete infinitamente. E quais frações que formam dízimas periódicas? São aquelas frações, que o resultado deu um número se repetindo infinitamente no quociente. E a não periódica é quando não repete nenhum número infinitamente. Cada hora é um número diferente. A conta não tem fim, ela é infinita, mas os números não se repetem no quociente. E por último vem, mostra a fração 6/11. Aí falou que dividindo 6 por 11 deu esse resultado aqui. Aí a gente viu que é uma dízima, né? É uma dízima periódica porque o 54 ficou se repetindo infinitamente. Aí, ao invés de ficar escrevendo 54 várias vezes, vocês vão usar o quê? Um tracinho. Só que aqui na apostila, esse tracinho está no lugar errado, colocou na parte de baixo. O tracinho é colocado na parte de cima. Igual a tia mostrou aqui para vocês, ó. Ó, o tracinho é na parte de cima. E na apostila colocou na parte de baixo, tá errado. E a atividade 4, vocês vão observar aquela tabela lá da atividade 1 e vai criar um probleminha com cada fração dessa que vocês escreveram aqui. Então, bons estudos e qualquer coisa, estarei à disposição de vocês.